Então, parte 3 da aula 2, Vivante. Continuando, na parte 2 da aula 2, nós falamos sobre a rotação 3D, né, as matrizes de rotação X, RY e RZ. Falamos que nós temos diferentes sequências que a gente pode usar, só que tudo isso que a gente falou, nós estávamos nos referindo somente ao inertial frame. Tanto que o X, Y, Z são maiúsculos aqui. Só que é possível também termos matrizes de rotação usando o body frame, como a gente vai mostrar aqui. Então nós temos duas formas de fazer essas rotações. Uma usando ângulos, eixos fixos, né? Que é o eixo X, Y e Z maiúsculo, que é Fixed Angles. E também nós podemos usar os Moving Angle Approach, ou usando o body frame, os eixos do body frame como referência. Quando a gente usa os eixos do body frame, a gente usa o termo Euler, são os Euler angles, ângulos de Euler. Então nós temos os ângulos fixos e os ângulos de Euler. Então, o que seriam ângulos fixos de novo? Os que estão no ground, né, na terra, o earth, que são o inertial frame, está fixo. Enquanto que, como a aeronave ao voar ela está se deslocando, esses eixos do body frame são variáveis, estão mudando de posição o tempo todo. Só que nós vamos usar eles também para fazer a rotação, ou seja, utilizando os ângulos de Euler. Então, para explicar isso melhor, vamos fazer a análise, como a gente está vendo aqui na figura, da rotação XYZ. Primeiro, como referência, como a gente já viu, o inertial frame, né, fixo. Então a gente rotaciona em torno do eixo X primeiro, o RX. Então o Z vem para cá, o Y vem para cima. Depois no Y é o segundo, então o Y vai vir para cá, o X vai vir para baixo, o Z continua ali. E agora nós vamos rotacionar no eixo Z, que é o Z aqui, no terceiro item, Z. Para rotacionar no Z, o Y vem para cá, e o Z vem para o X fica parado. Então essa é a resultante de uma rotação para 90 graus. Tá? Essa rotação depois a gente vai ver que pode ser para qualquer ângulo. Mas a gente está considerando que, para ficar mais didático, que são 90 graus de rotações em cada um dos ângulos. Então é o φ, θ e ψ. Cada um está sendo rotacionado 90 graus para chegar aqui. X, Y, Z. Agora, se a gente usar o ângulo de Euler, o que vai mudar? Vamos manter em 90 graus também, só para a gente ver. Então, quando a gente faz a rotação em X, como os dois X estão em paralelo, vai dar a mesma coisa aqui. O Y sobe, o Z desce para cá. Beleza. Agora, nós vamos usar o Y minúsculo. Nós vamos rotacionar em torno do Y do meu body frame, que é o azul, que é da aeronave. Ao rotacionar em torno do Y da aeronave, agora o X vem para cá, o Z vem para cá, o Y obviamente continua ali. Agora nós vamos rotacionar o Z minúsculo, que é o Z da aeronave, que nesse momento está em paralelo com o eixo X do inertial frame. Mas o que a gente quer aqui agora é o body frame. Então, ao rotacionar, o X é para cima, o Y vem para cá e o Z continua aqui. Compara os dois. Esse é o resultante para o inertial frame e esse é para o body frame, que obviamente são diferentes. Então a gente viu que agora a gente tem mais 12 formas de fazer a rotação, 12 combinações aqui que a gente podia ter. Vai ter mais 12 combinações usando o body frame. A gente vai mostrar uma coisa legal. Ó. Aqui a gente está usando o Fixed, né, que é o inertial frame como referência, fixed, ângulos fixos, né, RX, Y, Z. Como a gente viu acima, terminado aqui, né, X para baixo, Y, Z. Agora vamos usar o Euler, mas não o RX, Y, Z, mas o inverso, o Z, Y, X. Então a gente começa a rotacionar em torno do Z. Então o X vai para cá, o Y vai para lá. Depois a gente rotacionar em torno do Y, que é esse aqui, ó, Y do body frame. Ao rotacionar no sentido horário, que esse desenho está invertido, mas põe o dedão para lá, no sentido da seta do Y, você vai ver que a rotação é nesse sentido assim, ó, no sentido, olhando para lá, no sentido horário aqui da tela.
Então o Z vai descer, o X vai descer aqui, e por fim a gente vai rotacionar agora o X de novo, dedão para baixo, né? Sentido horário. É nesse sentido aqui mesmo, da seta. Esse Z vem para cá, esse Y vai para lá. Observa que os dois agora são iguais. Y, X, X, Z, Z. Isso é uma coisa legal. Apesar de a gente ter 12 combinações para esse e 12 para esse, a gente vai ver que na verdade essas 12 e essas 12 são iguais, porque o RXYZ é igual ao RZYX do body frame. Se você inverter, você vai ter o mesmo resultado usando o body frame. Então se eu tiver R, por exemplo, ZYX, eu uso o RXYZ no body frame, que os dois têm o mesmo resultado. Isso vale para qualquer uma das outras combinações aqui de referências de rotações que você pode ter. Então, para exemplificar essa diferença, olha aqui, ó, imagina que você tenha o que está no body frame, XYZ minúsculo, e você vai rotacionar usando a rotação RYZX maiúsculo. E agora não é 90 graus não, aqui ó, 22 graus, esse aqui é o Φ, Θ, Psi, então 22 graus, 45 graus no θ e 50 no Psi, usando o ângulo fixo. Se você usar o body frame ou os ângulos de Euler, você pode usar a transformação RXZY, inversa. Só que agora com ângulo de 50 por X, 45 por Z e 22 por Y, que era o que a gente já estava usando. Tá? A gente só inverte agora a sequência, mas agora está XZY minúsculo. E com isso a gente vai ter o mesmo resultado. Ou você usa RYZ maiúsculo, né, de ângulos fixos, ou RXZY, que é o inverso, mas com ângulos de Euler. Essas equações, as equações que a gente mostrou e equações que nós vamos mostrar de agora para frente, podem ser encontradas nesse livro aqui, Introduction to Robotics, Mechanics and Control, 3rd edition, John J. Craig, no apêndice B. Nesse livro, são feitas algumas abreviações, por exemplo, cosseno. Ele só coloca C, seno S e tangente T. Então, cosseno de θ, ele usa CO, ou SO para seno e TO para θ. Ele não usa os ângulos Φ, θ e Psi, mas sim alfa, beta e gama. E aí, alfa, desculpa. Gama, beta e alfa, no lugar do Φ, θ e Psi. E como esse é o livro adotado, para mostrar as equações, você vê que as equações vão ser desenvolvidas agora para frente. A gente vai apresentar aqui algumas equações, mas em vez de usar os ângulos Φ, θ e Psi, vão se usar os ângulos gama, beta e alfa, mas é a mesma coisa, só saber que onde tiver gama é Φ, onde tiver beta é θ e onde tiver alfa é Psi. Como já tínhamos visto, né, em vídeos anteriores, a gente tinha encontrado o RZ, o RY e o RX. Só mudei aqui para cosseno de gama ao invés de cosseno de Φ, mas é a mesma coisa. Menos seno de gama e assim por diante. É a mesma coisa. E então a gente tinha para a matriz R, X, Y, Z com os ângulos, que era Φ, θ e Psi, ou agora gama, beta, alfa. Como é que a gente fazia para encontrar essa matriz RXYZ? A gente tinha que multiplicar a matriz RZ, de trás para frente, né? RY e RX. Lembra que em matrizes, quando você tem blocos de matrizes, diagrama de blocos, por exemplo, de controle, a gente sempre começa multiplicando de trás para frente. Então aqui a gente vai multiplicar RX, RY, RZ, porque a transformação física começa com o X, então o X primeiro, depois o Y, depois o Z. Então vem de trás para frente. Por isso que é assim. RZ, RY, RX. Pegamos as três matrizes, multiplicamos e vamos encontrar essa matriz resultante aqui. Obviamente que matematicamente, ó, na prática, a gente primeiro faz a rotação X, depois na Y, depois na Z. Aqui, matematicamente, você pode multiplicar essas duas primeiro, ou essas duas, tanto faz, e depois multiplicar a outra. Ele multiplicou primeiro essa, para depois multiplicar por essa, mas o resultado daria a mesma. Que matriz é essa aqui? Essa aqui é a matriz resultante de rotação XYZ em ângulos fixos, mas que também é igual à matriz RZYX para os ângulos de Euler. E uma observação, ó, os ângulos são invertidos, tá? Quando eu estou no Fixed Axis, ângulos fixos aqui no eixos fixos, né?
eu tinha gama, beta, alfa, agora eu vou ter alfa, beta, gama. Inclusive aqui, nós vamos adotar como convenção, né, a matriz de rotação RZYX no body frame. E os ângulos trocam agora, que são psi, teta e φ, que é alfa, beta, gama. Se a gente quiser fazer agora, encontrar a matriz resultante ZYX, só multiplicar x vezes y, rx vezes ry vezes rz, a gente vai encontrar essa daqui. E a matriz RZYX em ângulos fixos, né, em eixos fixos, eixo fixo, né, será igual à matriz RXYZ em ângulos de Euler. E se a gente quiser ainda brincar mais e encontrar RXYX, é só multiplicar RX vezes RY vezes RX, e vamos encontrar essa matriz aqui. E a gente vai ter, para moving axis, né, para ângulos de Euler, um RXYX. Quer dizer, isso vai ser igual ao RXYX, que é a mesma nomenclatura, né?